Uma pesquisa divulgada hoje indica que apenas 10% dos cargos de gerência e diretoria, principalmente diretoria, das empresas no Brasil, apenas 10% é preenchida por homens, negros ou mulheres. Pode parecer muito importante essa informação quando ela é colocada assim, isoladamente. Mas eu gosto sempre de tentar enxergar a coisa pelo todo e todas as variantes possíveis. Particularmente de pesquisa nenhuma, de coisa alguma, eu gosto de dados assim, muito, parece que pincelados ali. Alguém vai lá, escolhe um ponto e fala só sobre aquilo e não contempla tudo que pode estar envolvido naquilo. Então o dado é importante, sim, é óbvio, merece reflexão, porém existem inúmeras coisas em volta para ser falado a respeito desse assunto. Antes disso, eu vou falar de um caso específico que eu vivenciei no mercado privado, trabalhando em grandes empresas, em que eu tive um gerente que trabalhava de 12 a 15 horas por dia, acordava 4 horas da manhã, era sempre o primeiro a chegar na empresa, muitas vezes era o último a sair. Ele, quando tirava férias, muito raramente tirava férias, quando a empresa obrigou que todos tirassem férias e decretou que não iria mais permitir que as pessoas vendessem suas férias, então todos teriam que tirar 30 dias de férias. Mesmo no período anterior a esse de poder picotar as férias em 3 vezes, ele já picotava as férias, então ele saía pouco de férias e ficava no máximo 5 dias, uma semana, quando muito 10 dias afastado. Numa conversa certa vez lá, eu tive a oportunidade de perguntar para ele, ele falou assim, olha, assim, é simples, olha como esse mercado é competitivo, olha como tem sempre gente nova chegando na empresa, a empresa era muito grande, tanto os que já estavam na empresa quanto os que vinham de fora, sempre tentando melhorar e pegar um cargo melhor. E para ele era muito simples, que ele tinha muito claramente na cabeça dele de que se ausentar muito tempo, ainda mais os dias de hoje, isso faz já mais de 10 anos, imagino hoje em dia com a informação correndo muito rapidamente, muita coisa acontecendo. Ele dizia que ficar muito tempo afastado da empresa, ele perdia o time dos acontecimentos. Então, uma coisa que ele havia parado de fazer, que ele não fazia mais, era levar o notebook para as férias e ele ficava olhando o que estava acontecendo. De maneira tal que quando ele voltasse de férias, ele já soubesse mais ou menos o que estava acontecendo e muito rapidamente ele já se localizava ali e tocava os assuntos adiante. Ficar então muito tempo de férias, viajar para longe, impensável, porque se acontecesse alguma urgência e ele estivesse muito longe, ele não conseguiria chegar a tempo. Era um cara extremamente comprometido com a carreira dele, com a vida profissional dele, em detrimento, por um lado, da vida pessoal e da vida familiar. Mas era o que ele enxergava que poderia construir, ajudar a construir uma vida melhor para a família dele de alguma maneira. Ele estava avaliando pesos e contrapesos ali, se o que valia a pena, custo-benefício da vida dele, enfim, um direito dele de avaliar o que ele iria fazer para ele mesmo. Mas não só nesse ponto, vou falar de outras coisas mais. Eu tive um outro caso de um colega que recusou uma promoção porque ele fez as contas e achava que o que ele ia ganhar mais não compensava o volume. Então, ele ia mais que dobrar de volume de trabalho, de responsabilidades, e o salário não ia aumentar o dobro. Sem contar que ele ia entrar numa fatia, que ele já estava meio no limite ali para entrar numa fatia do imposto de renda, que já ia abocanhar um outro tanto. De maneira que ele achava que não compensava, ele estava contente com a vida dele da maneira que estava, ele queria seguir ali, naquele pé. Então são tantas e inúmeras variáveis, né? Quando se fala em mulher, por exemplo, você imagina nesse mercado tão competitivo, uma mulher que engravida e tem que se ausentar 5 meses. Eu tinha um gerente que não queria sair mais do que 5 dias de férias para não perder o time das coisas. Você imagina uma pessoa ter que tirar licença de 5 meses. E não estou nem querendo adjetivar aí, nem colocar valor nas coisas, simplesmente é uma necessidade cruel ali do mercado de que a pessoa tem que estar conectada. Se ela se ausenta por muito tempo, é obviamente que a mulher sai prejudicada nessa história. Então ela tem, e eu vi casos de mulheres avaliando se elas queriam ter filho ou não para não prejudicar a carreira. São decisões às vezes muito difíceis e que muitas vezes a empresa até tem uma postura muito digna de dizer não, você não vai perder o seu cargo, fique tranquila, confie, mas o mercado ele é cruel. Por mais que a postura da empresa seja muito digna, muito certa, muito ética, em algum tempo, em algum momento a pessoa vai perdendo o time das coisas. Imagine então uma pessoa com filhos tendo que sair cedo de casa e deixando os filhos com quem
passando 12 horas ausente, às vezes tendo que fazer viagens. São tantas as variáveis, eu nem falei de comportamento. Quando você pega uma pessoa de família muito pobre, que não sabe o que é um cargo gerencial, ele não passa isso para os filhos. Os filhos não crescem com essa pegada de entender o que é gerenciar um negócio, gerenciar uma equipe, quais são os comportamentos positivos e negativos para a pessoa poder avançar na profissão. Outro dado histórico importante, se você pegar de 500 anos para cá, quais foram as civilizações que conseguiram o maior avanço tecnológico? Foram as nações ali envolvidas na Europa, sociedade branca que se desenvolveu e dominou o mundo. Obviamente, até você aí, eu e qualquer outra pessoa que de repente venha de família pobre, de um país pobre, de uma situação mais... Como entender quais são as regras desse jogo? É como se você entrasse para um jogo de futebol sem saber o que é um lateral, o que é um escanteio, o que é falta, o que não é falta, qual que é o objetivo do time, qual que é o seu time. Então assim, você entra num jogo sem saber quais são as regras, às vezes muito implícitas, muito delicadas, muito ali subliminares de comportamento, de conduta, de ação. São tantas as variáveis e além de tudo tem você aí, eu, quais são os seus objetivos? Você quer isso para você? Então é fato de que existe um desequilíbrio, é fato que a história já demonstra a origem desses desequilíbrios e a gente não pode ignorar isso. Quem chegou primeiro, se desenvolveu primeiro, criou todo um know-how de tecnologia, de comportamento, de conduta, até de linguajar, vestimento. Imagina uma pessoa que não sabe como se comportar numa festa XY lá, que de repente está dependendo até para ela poder assumir um cargo maior. São muitas coisas para ficar reduzindo isso. E eu duvido, eu sempre falei isso aqui no canal, eu duvido que um bom empresário, focado no resultado da sua empresa, vai desqualificar alguém simplesmente porque é homem, mulher, ou negro, ou branco, ou sei lá o que. Ele quer os melhores resultados. Se o padrão tem demonstrado para ele que certo grupo está predominante, ele vai ter maior chance de escolher alguém daquele grupo. O que não significa que ele vai colocar em primeiro lugar questões que não estejam relacionadas ao resultado. Ele quer resultado. As empresas precisam de gente competente que lhes traga resultado. Daí a achar que vai vir mais de um grupo X, Y, Z, e volto a dizer, acredito que o desequilíbrio exista, mas os motivos parece que não tem muito interesse em uns certos grupos aí de ficar falando. Então pesquise e estude a respeito disso antes de sair apontando o dedo, porque os fatores, os motivos são inúmeros.